Brasil, queria falar com vocês um pouquinho sobre a República Velha, mas sem aquela tradicional marca da história. E aí a gente queria falar um pouquinho de República Velha por meio de literatura, que é algo que eu já tenho tentado fazer. Nós vamos iniciar apenas uma conversa hoje, e para isso vou fazer algumas marcas específicas, né? Mas antes de continuar com o vídeo falando sobre literatura, gostaria de convidá-los a se inscrever no meu canal, deixar o seu joinha, né? Também deixar suas críticas, vão me ajudar a construir um canal que atenda melhor a necessidade de quem está assistindo, e compartilhar com os amigos que não conhecem, para a gente poder falar um pouquinho de história. Então vamos iniciar. A gente falar um pouquinho de República Velha. Tem aquela questão no finalzinho do Império, né? E ali o núcleo político do Brasil está sendo assumido pelos militares. Havia vários projetos políticos, projetos mais liberais, projetos mais conservadores no sentido de manutenção do poder, e projetos mais populares. Um dos projetos populares, por exemplo, foi comandado por um jornalista chamado Silva Jardim, que foi vencido. Ele queria uma república, inclusive, que o voto popular decidisse quem iria governar o Brasil ou quem não iria, como acontece hoje. Mas isso lá atrás, na década de 90 do século XIX, nos anos aí de 1890, 1889. A proclamação da República está imbricada nesse debate. O que vai vigorar na proclamação é uma aliança entre os militares e os setores mais conservadores no sentido de cafeicultura, ou dos chamados coronéis, antigos barões do café. Nesse modelo político, nós temos uma república proclamada, mas sem uma participação, sem uma consulta dos populares. Ela fica mais restrita ao Rio de Janeiro, mais restrita aos militares, e uma república que acreditava, de certa forma, até certo ponto, numa modernização política e econômica. Mas, para longe disso, o que nós podemos constatar com a República Velha é esse período que vai de 1889 até 1930. Quer dizer, teve outros marcos na República. Nós não vamos lidar com eles. Mas nesses mais de 40 anos de República Velha, o que nós vamos ver vai ser a preponderância de alguns sistemas. Primeiro, de oligarquias fortes, como Paulista e Mineira, no domínio do poder central. Não quer dizer que não houvesse outras. A ideia de alternância ela é falsa, mas de preponderância ela é verdadeira, né? Tal como também vários projetos políticos, econômicos e inclusive projetos de manutenção de poder. Agora, como é que nós captamos isso por meio da literatura? Três formas. Nós podemos dividir as rebeliões, as revoltas contra o modelo republicano de duas formas, bem didáticas. Revoltas urbanas da República Velha, revoltas rurais. Então, eu vou trazer para vocês aqui uma revolta urbana, que é a revolta da vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro, capital federal naquele momento, né, com uma comoção popular contrária, nesse momento aí, à chamada vacinação obrigatória. Do outro lado, nós temos uma revolta rural, muito famosa, que é a revolta de Canudos. Então, para tratar disso aí, no caso, um autor brasileiro que vai trabalhar bem a ideia do cortiço, da cidade que está desenvolvendo para além da periferia, para os morros, o surgimento de casas coletivas, a questão de higiene, as brigas, né, entre vizinhos, o pouco espaço e a falta de atenção do governo da época. O Luiz Azevedo é um autor que deveria ser lido já aí no 9º ano, 1º ano. É um livro relativamente, não é grosso, mas ele vai falar um pouquinho dessa questão de como que era o cotidiano do cortiço. E aqui ele vai tratar de duas questões. Dois cortiços que eram rivais, que na verdade não eram rivais de forma alguma, eles tinham pessoas que queriam o mesmo espaço, mas trata também de dois personagens muito importantes, que é o João Romão e o Miranda. O Miranda, que vem de uma aristocracia, que buscava um título de barão, e o João Romão, que tinha uma venda, assim dizemos, uma bodega pequena, né, que vivia às custas de roubo da vizinhança, que foi construindo o cortiço, essas casas alugadas a essa população pobre,
com a ajuda inclusive de uma escrava que ele tratava como sua mulher, a Bertoleza. Ela é cúmplice em seus roubos e, na verdade, dominada por ele, mas no final o João Romão queria, né, era limpar o seu sangue, limpar o seu passado, casando com uma sinhazinha e tornando-se um homem visto na sociedade como um homem de passado limpo. O interessante de colocar aqui é que nessa urbanização que acontece no Rio de Janeiro, ela é desordenada, a ocupação das encostas vai acontecendo e a vida no cortiço aqui é vista como fervilhar, é vista como, né, os vermes que surgem da terra, que borbulham, ou seja, é algo vivo, é algo constante e que foge às regras da urbanização tão pretendida e controlada pela modernidade da República nascente. Então, o cortiço é uma indicação para o estudo das revoltas urbanas. No caso específico das revoltas rurais, teve outras, mas Euclides da Cunha, um jornalista na época aí, né, que vai fazer todo o trabalho de ir ao sertão e pesquisar esse arraial e o momento da revolta, ele vai escrever um livro chamado Os Sertões. Esse livro é um livro denso, maior, né, tem edições reduzidas, mas a gente não recomenda ler edições, eu sei que a pessoa tenha muita preguiça, né? Mas a gente não recomenda ler as edições reduzidas porque se perde muito do intento do autor, ou seja, de uma descrição densa, pormenorizada. Esse livro, por exemplo, ele vai tratar de duas coisas fundamentais. Primeiro, da geografia, né, do semiárido, da região do Nordeste ali, aonde vai se localizar o Arraial de Canudos, perto do rio Vaza Barris. A outra questão específica, ele mostra que é uma terra em que há uma simbiose do homem, que não é dominado pela terra, mas também não é um dominador. Antes de tudo, é um forte, é aquele que sobrevive, é aquele que adapta. E nesse caso específico, esse romance vai se dividir em a parte geográfica, que é uma descrição densa, então o aluno vai ter um conhecimento do que era a Caatinga, do que é a transição do sertão para o agreste. Depois o povo, mostrando como esse povo aprende a sobreviver com pouco e mais do que isso, né, na sua fé, na sua crença, tal como as dominações hierárquicas acontecem com eles. E no final ele trata da guerra. A própria República combatendo um arraial que surgiu num momento específico, né, que representava o antimoderno, aquilo que não era moderno, representava a tentativa de volta à monarquia, era inclusive contra o controle eclesiástico do clero, já que o Antônio Conselheiro, que é a figura central do romance, né, e o Eurípides de Canudos era um líder popular, de uma religião popular, e vai nos mostrar aqui, pelo viés da literatura, como é que a República tratou das chamadas revoltas rurais. E para terminar, né, nós podemos pegar o Graciliano Ramos, que ele vai trabalhar aqui com vidas secas, o próprio nome já diz, né, são vidas nesse meio do agreste, nesse meio seco do Nordeste, trata também da República Velha, e o interessante é que o livro conduz a gente a uma narrativa de uma família que sai de uma fazenda do agreste e vem para a capital, vem para a cidade, para o litoral. Eles fazem toda a caminhada de pé, e o livro faz uma descrição bem pormenorizada da questão da relação do homem com a caatinga e com a vida. Ou seja, o homem que tem pouco, o homem que tem inclusive um vocabulário muito reduzido, cujos sentimentos, eles são sentimentos que não são expressos com muitas palavras, mas mais com gesto. A visão, né, inclusive dos menores, que são os dois filhos do casal, aqui no caso o Fabiano e a Sinhá, ou Nhá, que é a esposa, não se dá um nome para ela, e os filhos são tratados no romance como filho mais velho e filho mais moço. Aqui é uma saga dessa família, fugindo da seca, e nos mostra também uma preocupação do autor com uma República Velha que, preocupada com a modernização central, para que os ingleses vissem, né, não se preocupou com o interior do Brasil e nem entendeu essa diversidade climática, populacional e as necessidades que as famílias possuíam. Os livros vão nos mostrar aí, né, as nossas edições aqui em casa são mais velhas, vai ser interessante, mas vocês vão encontrar edições mais novas, com capas para colecionar, que é interessante. Mas o legal aqui é que os livros mostram uma trajetória específica de um Brasil que ainda, como dizia o padre Antônio Vieira, inclusive na colônia, situava-se muito no litoral. Nesse caso específico, ficava muito nas capitais. E o interior do Brasil, né, com políticos não estavam preocupados
com políticas públicas específicas, capaz de mostrar aí para a gente, né, a diversidade de necessidades e de políticas públicas que pudesse atender. No próximo vídeo aula aí, já falar um pouquinho sobre cada parte da República Velha, fica a indicação, né? Não precisa ler de uma vez, mas lendo um ou outro, lembre-se, o Cortiço é um apoio para entender as revoltas urbanas na República Velha, né? Os Sertões, um apoio para entender as revoltas rurais da República Velha, e Graciliano Ramos é um apoio para compreender a geografia e a vida desse povo, né? Nessa questão da seca, que na verdade a seca é um fenômeno natural, se torna um fenômeno político, de uso político. Então espero que vocês tenham gostado, deixe o joinha de vocês aí, o like aí, né, no nosso vídeo, eu espero poder contribuir no próximo mais, mas por hoje posso dizer o seguinte: estudar história por meio da literatura é uma outra visão, e é necessário ler, né? Aqui vocês vão ter uma visão do Brasil de uma forma bem aprofundada, pormenorizada, com detalhes, que talvez um livro de história que conte apenas as etapas da República não é possível. Então um abraço a todos vocês, muito obrigado, até o próximo vídeo.